Maravilha. Tem um texto aqui que o irmão separou também de Efésios 4, que diz assim, a partir do versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. É isso que o irmão André está acabando de falar aqui, está nesse versículo 12 aqui de Efésios 4. Para a edificação do corpo de Cristo, que somos nós, a igreja, né? O próprio corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Olha que interessante isso, né? Levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Bom, aqui depois tem o versículo 15 e o 16 aqui à frente, mas já pegando um gancho aqui, para que não sejamos meninos, porque a estrutura do reino, ela tem uma doutrina só. Não é o que às vezes a gente vê, né? A doutrina, a gente precisa entender que a doutrina é uma só. As igrejas que têm, às vezes, o seu modo de lidar com o seu jeito de fazer o seu andamento, né? Da igreja de uma forma ou de outra, e às vezes é confundido com doutrina, né? Mas a doutrina é bíblica, é uma só, é que a que vai manter o reino em ordem. É como um governo. Na verdade, é um governo, né? Em que tem o nosso rei Jesus. E a cabeça é ele, a cabeça do reino, que quer que haja dessa forma. Mas, às vezes, em nosso meio, hoje, há um desfoque desse alvo que é o reino, de já viver o reino. Na verdade, vivemos, às vezes, a instituição, vivemos, às vezes, ventos de doutrina, indo para lá, indo para cá, um falando de um jeito, outro falando de outro, desprezando alguns dons específicos, que são dons que Deus colocou na igreja para a igreja andar no caminho que ele determinou. E alguns deles a gente já pode até falar aqui, que seria o próprio profeta, porque hoje acabou ficando num termo meio pejorativo você falar que vai trazer um profeta na sua igreja. Você pode trazer um pastor, amado, e está todo mundo vibrando, vai lotar a igreja. Agora, você falar profeta, ou que você vai na casa de um profeta, digamos assim, pode ir até para tomar um café, mas se você citar a palavra profeta, a pessoa já vai falar, já vai atrás de profeta. Mas se você falar, vou na casa do pastor, vou na casa do presbítero, é uma honra, e é honra mesmo. Mas deveria ser a mesma honra para o profeta, para o evangelista, né, que são os 5, né? Apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastores. Né? Dentre esses aqui, praticamente o mestre, quase que ninguém nem sabe o que é, né? Coloca ele ali, às vezes, na escola dominical, e ele é só o professor da escola dominical. Que não é só, é muita coisa. Professor de escola dominical, que vai dar o ensino, é muita coisa. Mas estamos falando sobre o olhar da igreja, que deveria ser um olhar do reino. Isso. Para tanto o profeta quanto o pastor. Não é, Alexandre? O que você vê dessa forma? É verdade. Pegando um gancho no que o irmão Jean falou, há esse desprezo à figura do profeta por causa, pessoal, dos escândalos que tem por aí, né? Estava naquela profetada, aquele revelamento, falou e não aconteceu. O cara falou e não cumpriu. O cara dá a profecia todo dia diferente, não se cumpre nada. Então, por causa de todo mundo é queimado, né? É como aquele exemplo do... Não é levado mais a sério, né? O ministério do profeta, né? Não é mais levado a sério. Queima e todo o restante é queimado junto. Então, por causa desses escândalos que tem aí, pessoas que não levam a sério, tanto isso a gente está falando de profeta, mas serve para pastor e outras coisas, mas pegando o exemplo que o irmão Jean falou, é verdade, a honra de profeta não é dada, assim como é dada para pastor. Como ele falou, o pessoal vai na casa do pastor, que honra, o pastor veio aqui em casa, que alegria. Vou lá na casa do profeta, profeta, tu é doido? Negócio assim, não existe não. São mentiras que foi massificar na cabeça dos crentes de entender que não existe profeta. E existe sim, e é por isso que nós estamos tratando disso nessa live. Inclusive,
pegando os dois versículos final que o irmão Jean deixou aqui, do Efésios 4, né, só para complementar, vai dizer o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vocês imaginam qual é o entendimento que Paulo está tendo quando ele está relatando isso aqui. Ó, vocês vão crescer em direção à cabeça que é Cristo, porque o corpo, aí vai falar em seguida, o qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, ou seja, o corpo, cada parte operando, vai crescer em relação à cabeça, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, o objetivo é esse: alcançar a cabeça, porque o corpo está sendo desenvolvido, todas as juntas estão sendo ajustadas para que esse corpo se desenvolva. Aí vai falar em seguida também para o aperfeiçoamento da estatura do varão perfeito, que é Cristo, né? Então, o pessoal entendendo essa analogia que o Paulo faz do corpo, e não é por acaso que ele usa essa analogia, não veio da cabeça dele, ele tira isso lá do Éden, Adão e Eva, a Eva sai do corpo de Adão, a pessoa começa a entender o que é que Paulo estava querendo dizer. Cada parte, cada pessoa, cada membro simbolizando um dom, e simbolizando uma parte do corpo, e cada membro tem a sua operação, e todos em conjunto são importantes, porque estão desenvolvendo o que a cabeça determinou. E esses dons aqui, pessoal, que é colocar os dons ministeriais, também é uma coisa, como a gente está falando aqui, que é mal interpretada. Existe uma organização que Cristo coloca. É Ele que dá os dons. Os dons, Ele relatou através da revelação dos apóstolos, e é Ele que também dá o poder para esse dom ser exercido. Então, não é a denominação que dá, sem querer que descredibilizar o trabalho que as denominações fazem, porque tem a sua importância, mas não é a denominação que te dá o dom, e nem o poder para atuar. Vem de Cristo. Se tu acha que tu tem um dom e um ministério, vem diretamente dele. É o cabeça que dá dando essa ordenação. Porque é como o nosso corpo. Quem dá o comando para o corpo é o cérebro, é a cabeça. Mas assim, vamos lá. Existe essa questão do profeta, só para completar o que o Alexandre Torres falou, é o seguinte: é interessante como hoje se tornou tão desvalorizado essa questão do profeta, e não só desvalorizado, mas também, eu tenho uma palavra que eu não estou encontrando, é porque assim, para agradar o ouvido de homens, a igreja, principalmente acho que a neopentecostal, né, ela agora, pelo menos eu passei por uma experiência assim um pouquinho, com alguns irmãos neopentecostais, né, que eles chamam qualquer pessoa de profeta, né, é um tipo de exaltação do homem isso daí, tá? Mas não tem a devida valorização do ministério profético, né? Então, por exemplo, uma vez eu estava numa congregação, na outra cidade que eu morava, e no meio da pregação, aquele pregador pentecostal, né, e tudo, aquela pregação pentecostal também, que geralmente é uma pregação motivacional, né, olhou para a igreja, aquele pregador, e falou assim: quem é profeta aqui? Né? E ele falou com aquele ímpeto, com aquela empolgação toda, né, que a gente já sabe. E ele falou: quem é profeta de Deus aqui? Então toda a igreja levantou a mão. Eu glorifico a Deus pela compreensão que eu já tenho da palavra. Não sei se eu fui o único, né, mas eu pelo menos não levantei a mão. Porque eu não sou profeta. Não tenho ministério profético, o que eu levo muito a sério essa questão ministerial, tá? Inclusive a do profeta, que hoje é desprezado. É desprezado e é aplicado de forma errada quando querem tratar dessa situação, né, desse ministério aí. Então toda a igreja levantou a mão. Por quê? Porque é uma igreja que gosta de ouvir elogios, é uma igreja que gosta de ter o seu ego massageado, talvez. Eu não levantei a mão porque eu não sou profeta, eu não fui chamado por Deus para o ministério profético. Então nisso a gente já percebe a ignorância da igreja com relação aos ministérios, o desprezo pela verdadeira compreensão de como se deve tratar as funções ministeriais. Né, e os dons também, que acompanham os ministérios, ambos têm que andar juntos. Se caso, você tem um ministério... André, uma partezinha aqui, André. No caso, será que a igreja estaria confundindo a questão de dizer que é profeta porque fala da palavra de Deus? Será que por isso que todos levantaram a mão e não entendendo, na verdade, biblicamente o que é o ministério de profeta? E às vezes se coloca entendendo que ele mesmo é profeta porque ele profere a palavra de Deus? Será que há esse também, esse desentendimento, digamos assim, né? Pode até ser, mas assim, naquele momento ali, era culto de domingo, a gente sabe que tem muito visitante, a gente sabe que
nem todos são firmados mesmo no Senhor e tudo mais, e todo mundo levantou a mão, entendeu? Então, assim, Mas levanta costume, a mão, né? por costume, porque gostou do elogio, entendeu? Porque sim, virou elogio, chama outro de profeta. E quem não levantar, né? Tá mal com Deus, né? Tá mal, entendeu? Então, o que acontece? Então, aconteceu esse episódio, né? Então, enfim, isso causou uma preocupação em mim, E eu já também passei por experiência de ter uma ligação um pouco mais assim com algum pastor e tudo, e toda vez que esse pastor falava comigo, era me chamando de profeta. Ei, profeta, vem cá. Ei, profeta, é aquilo. Profeta, é aquilo outro, não sei o quê. Então, não se tem a valorização real do ministério profético, entendeu? Como se deveria ter, né? Porque tem pessoas no meio do corpo de Cristo, na congregação, que tem realmente o ministério profético, mas por falta de um ensino, por falta de um incentivo da igreja, ou mais especificamente da liderança da igreja, né? Aquela pessoa ela se perde no sentido não de se desviar, mas no sentido de não desenvolver o dom que Deus deu a ela, do ministério profético, de ter revelação, de ter, enfim, né, no âmbito da revelação, né, alguma coisa no âmbito da revelação. Isso tudo é tão importante, né, irmãos, que é a direção de Deus, né, irmão André? É a direção de Deus, que Deus usa através desse dom para direcionar a igreja. É o próprio Deus falando. Acaba caindo, nesse caso, o próprio profeta na sua igreja fica sendo um profeta da terra, né? Às vezes ele é valorizado por outra, por outra denominação, por outra igreja, por outras pessoas, e não pela sua própria, né? Que, na verdade, acaba caindo na história do profeta da terra também, né? Isso.